Muito bem, de volta agora com informações importantíssimas para a sua saúde física, mental e espiritual também. Você está com candidíase ou pelo menos já teve a doença alguma vez na vida? Algumas pessoas já tiveram e nem sabem, né? Porque essa doença é bem comum e atinge 3 em cada 4 mulheres no país. Mas você sabia que a alimentação adequada é uma grande aliada no combate à candidíase, uma vez que o fungo se propaga primeiramente no intestino? Olha que interessante! Então, é possível consumir ou utilizar alguns alimentos como remédios naturais para ajudar no combate à cândida. E também é bom ficar esperto para evitar outros tipos de comida que podem agravar essa situação. Nós vamos conversar bastante sobre esse assunto aqui, para entender melhor como acertar na hora de montarmos o cardápio. E a gente vai ter aqui a ajuda da médica do estilo de vida, a doutora Abigail Balloni. E é claro que você pode participar com a gente a hora que quiser, o nosso WhatsApp está aberto para você. Manda aqui a sua dúvida, anota o nosso número, 12 98266 0004. Apontando a câmera do celular aqui para esse QR Code, você também vai ser direcionado, encaminhado para o nosso contato aqui de WhatsApp. É só mandar então a sua dúvida aqui para a gente. Estou esperando, tá? Doutora Abigail, bem-vinda à Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês hoje. Doutora, você vai ajudar as mulheres majoritariamente, mas eu acho que toda a família com esse assunto de hoje, porque pela estatística é muita gente que convive ou com o problema super incômodo da cândida, ou da candidíase, né? Totalmente. É bem frequente, né? E na verdade, a cândida, ela é um fungo que mora em nós. Naturalmente, nós nascemos com ela, né? Nós temos ela na pele, no trato digestivo, na vagina, no caso das mulheres. Mas o problema é quando ela cresce demais. Aí que vem o problema, né, da candidíase. Queria saber por que ocorre esse crescimento desproporcional da cândida, do fungo. Então, realmente ela está naturalmente, mas tem algumas condições que favorecem o crescimento dela. Ela é um fungo e como fungo ela gosta de um lugar escuro, úmido e ela se alimenta de glicose, né? Então, quando nós temos dietas, que depois falaremos um pouquinho mais, mas baseadas em muitos açúcares, carboidratos refinados, quando abaixa a nossa imunidade, quando o pH da vagina muda, isso favorece o sobrecrescimento dela. Então, ali é que se manifestam, né, os signos e sintomas comuns da candidíase vaginal, mas que também nós podemos ter outras manifestações além da questão vaginal que podem estar indicando que nós estamos tendo também esse sobrecrescimento. Doutora, me responde o seguinte, só mulheres têm cândida ou homens podem ter também? Os homens podem ter também e é mais frequente do que nós acharíamos, sim? Então, coisas bem frequentes de acontecer. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma constipação, diarreia, alergias, sim? Ter alergias alimentares, alergias a metais, alergias em lugares úmidos, sim? Todas essas podem ser manifestações de esse sobrecrescimento. A cândida, ela produz inúmeras toxinas. Isso vai fazer com que o oxigênio caia, sim? E também diminua o metabolismo. Então, são pessoas, por exemplo, que vão ter muita dificuldade para emagrecer. São pessoas que talvez estão acima do peso, diabetes é outra condição, sim, que favorece o crescimento dela. Então, tem manifestações que do dia a dia, até um cansaço crônico, sim, pode ser um sinal de que isso está acontecendo. Poder ter coceira no corpo depois de um banho quente, sim, ou manchas na pele que apareçam, tudo isso podem ser signos e sintomas de que isso está acontecendo e não necessariamente se manifestou como uma candidíase tipicamente vaginal.
Interessante, a gente acha que candidíase é só aquela da vagina, só a mulher que tem um corrimento, que tem uma coceira, um incômodo, mas olha quanta coisa que pode estar relacionada à cândida. E eu queria saber o seguinte, existe um exame, já que ela deveria ser, né, em quantidade controlada, uma coisa natural do nosso organismo, pele e esses outros canais que a senhora mencionou. Tem um exame que a gente faz para saber se ela está aumentada ou não, doutora? Na verdade, o que nós temos é fazer o Papa Nicolau e também, às vezes, um cultivo vaginal, sim, porque a mais frequente tipo de cândida que produz é a candidíase, é a Candida albicans, que pelo nome, né, quer dizer branca. Sim, ela traz essa manifestação porque ele é um fungo branco, né? Uhum. Então, ele é por isso que dá, né, também esse fluxo. Nos bebês, né, pode aparecer como manchinhas brancas, assim, Na toda boca, na né? boca, na mucosa, né? Então, nós temos o cultivo vaginal, que também pode ser feito quando essa candidíase se torna repetição. Isso é recorrente, ou seja, mais de 4 vezes no ano que a mulher tem. E, às vezes, não é a Candida albicans necessariamente que está sendo. Então, o tratamento não está sendo eficiente porque é outro tipo de cândida. Então, nós temos esses exames, mas de maneira geral, para pesquisar, não, né? Mas podemos inferir pelos fatores de risco e pelos signos e sintomas que possamos estar tendo. Doutora, além dessa secreção esbranquiçada, tem algum outro sintoma que é bem clássico da candidíase? Sim, falando de candidíase vaginal, vai acontecer uma vermelhidão, uma irritação na região da vulva, da vagina. Pode sair o fluxo, que não necessariamente tem que estar presente, mas quando ele está presente, ele é esbranquiçado, é como uma nata que sai, né, da vagina. E também vai provocar muito incômodo, sim, nas crianças, até pode deixar elas muito irritáveis, as crianças também podem ter, sim. Então, vai ter essas manifestações, principalmente da candidíase vaginal. Tá. E como nós falamos, todos esses outros signos e sintomas que também podem estar mostrando esse sobrecrescimento. Doutora, então a gente conclui que a candidíase não é uma doença sexualmente transmissível, ou ela se transmite também através do ato sexual? O marido pode pegar da esposa? Na verdade, ele não é uma doença de transmissão sexual, mas depois que a mulher começa a ter relações, pode se tornar um pouco mais frequente, né, ela poder ter esta candidíase. Mas não é uma doença sexualmente transmissível, então as mulheres podem ficar tranquilas, porque é um fungo que nós temos normalmente, só que por certas condições ela cresce demais. Doutora, eu quero saber o seguinte, como vários problemas de saúde, a gente percebe que o estilo de vida, em geral, não só um aspecto, está relacionado com o aparecimento da doença e também com essa recorrência da doença. Você falou que até 4 vezes por ano seria considerado normal, mais que isso já tem alguma coisa errada. Será que uma pessoa que tem com frequência candidíase pode estar com o organismo desregulado ou o estilo de vida pode interferir de que maneira? Sim, os hábitos são chave, né? Então, por exemplo, a questão da imunidade. Então, aspectos, né, como o sono, para ajudar, né, a ter uma imunidade em boas condições, a prática do exercício físico regular, ter a vitamina D em dia, sim, o controle do estresse, sumamente importante, porque esse é outro fator que quando nós temos um estresse, uma ansiedade elevada, sim, isso aumenta os níveis de cortisol, isso tende a baixar a imunidade e também nos deixa mais propensos à doença. E aspectos da alimentação que são sumamente importantes, são a base do tratamento. Nós podemos tratar, sim, de diversas formas e medicamentosas, mas para que isto não se torne um problema recorrente e realmente podamos solucionar o problema, temos que ver vários aspectos do estilo de vida, dos hábitos que são eles que vão poder determinar, né, que isto não se torne um problema crônico.
Verdade, vai reger a orquestra tudo. E é sobre isso que a gente quer falar agora com a senhora, doutora. Vamos falar dos alimentos que são assim, que a gente deveria evitar. Porque tem gente que faz tudo, né? Toma os remédios que o médico manda, faz banho de assento, depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas acaba que não muda nada na alimentação. Vamos falar, por exemplo, aqui, olha, das bebidas alcoólicas, do álcool. É um vilão nesse caso. Sim, sim. O álcool, o cigarro são tóxicos, né? Então, eles acabam, sim, diminuindo a função do nosso sistema imunológico. Então, neste caso, vai favorecer. Então, quanto mais pudermos reduzir o consumo e, na verdade, até zerá-lo, né, vai ser sumamente importante. Na pandemia, né, tem aumentado, às vezes, o consumo, né, por diversos motivos, né? Mas tentar ao máximo reduzir isto, porque é um fator que vai contribuir para esse aparecimento. Tá. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho também agora do amendoim e outras castanhas. Certo. O amendoim, as castanhas, elas podem ser um pouco alergênicas, né? Então, são ótimas, são super saudáveis, têm vários minerais e nutrientes importantes para o corpo, mas sempre precisamos escolher que sejam de uma boa fonte, especialmente o amendoim, né? Que ele pode criar um fungo, que é uma toxina que vai gerar outros problemas, sim? No fígado, até câncer de fígado. Então, esses produtos, se a pessoa já tem uma tendência à alergia, essa exacerbação da alergia pode interferir também com a imunidade e não deixar que a pessoa tenha todas as ferramentas imunológicas para lutar contra a cândida. Entendi. Então, apesar de serem alimentos saudáveis, quem tem já essa tendência ou quem está com muita recorrência, vale a pena rever esse item aqui do cardápio. Vamos falar um pouquinho de carnes processadas, doutora, agora. Então, tudo que é carnes, e especialmente as processadas, sim, em 2015 a Organização Mundial da Saúde demonstrou que as carnes ultraprocessadas são cancerígenas e que as carnes vermelhas são possíveis cancerígenas. Então, nós sabemos que as carnes ultraprocessadas, elas recebem muitos aditivos químicos e para o processamento e torna elas um produto sumamente inadequado, sim, para a nossa saúde, porque isto vai causar inflamação crônica e vai deixar o corpo suscetível às doenças, sim, às doenças crônicas. Então, se nós pensarmos em diminuir, reduzir algum tipo de carne, esse é o primeiro tipo de carne que devemos diminuir o consumo, carnes ultraprocessadas, porque são as que têm mais prejuízo para a nossa saúde. Traduzindo, carnes ultraprocessadas, você está falando de peito de peru, você está falando de presunto, está falando de linguiça, carnes que foram manuseadas, temperadas, prensadas, trabalhadas na indústria, são os piores, porque levam aditivos, né, doutora? Corante, estabilizantes e outros antes aí. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre, olha, proteínas animais em geral. A gente tem aqui simbolizado pelo ovo. Então, toda proteína animal, sim, ela vai trazer algumas coisas juntas. Há mais os aminoácidos que são importantes para a nossa saúde, mas proteína animal, sim, tem um estudo bem importante, interessante, que foi conhecido o estudo mais abrangente em nutrição, que foi o estudo do Dr. Campbell, sim, que ele verificou que na China não tinha os mesmos cânceres, nas mesmas proporções que nós ocidentais. E ele estudou a população por mais de 20 anos. Também fez testes em laboratório com camundongos, com os ratinhos, e ele verificou que a maior consumo de proteína animal, seja de carnes, lácteos ou derivados, maiores taxas de câncer, e especialmente aqueles que dependiam de hormônios, câncer de mama, próstata, ovário, útero. Então, ele mostrou que a maior consumo de proteína animal, mais tendência a vários tipos de câncer. Até porque, né, estes produtos têm fatores de crescimento que fazem com que nossos oncogenes, ou seja, talvez não ia acontecer nada, mas que eles disparem o crescimento e se tornem tumores que depois podem virar câncer. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Sim,
vai abaixar o nosso sistema imune. Doutora, eu queria que a senhora falasse mais desse vilão aqui, porque tem gente que acha que é só um docinho, faz bem, é gostoso, mas o açúcar piora bastante essa condição da candidíase. Muito. É o que mais a Cândida gosta. Os fungos amam doce. Então, tudo que é açúcar, sim, coisas açucaradas e até os refinados, as farinhas brancas, carboidratos simples, né? Eles vão favorecer muito o crescimento deste fungo. E também o desequilíbrio da microbiota. E aqui que vem um ponto super, super importante. Muitas vezes, né, a maioria das vezes, este desequilíbrio que se produz na vagina, primeiro começou no intestino, com um desequilíbrio da microbiota intestinal. E, ao se desequilibrar, favoreceu o supercrescimento deste fungo, né? Então, nós precisamos cuidar os fatores que vão desequilibrar essa microbiota intestinal. E um deles é o consumo de açúcares e de carboidratos refinados. Só que, quando a gente tem esse fungo, a vontade nossa vai ser de comer justamente isso. São esses bichinhos que nos pedem doce. Olha, cria um ciclo vicioso, então tem que cuidar. Isso. Aliás, antes talvez você não sabia disso, agora você sabe. Então agora você vai se atentar ao que você pode comer. Doutora, eu queria que você falasse rapidamente, porque a gente tem um grupo bom aqui de, por exemplo, vou tirar todos, eu queria que você comentasse os principais benefícios. O brócolis ou vegetais verdes escuros, né? O coco, que tem um papel super importante aqui. As frutas vermelhas também. Temperinhos aqui, olha, orégano. Tem também, gente, a abóbora, semente de abóbora. Olha esse aqui. Probióticos. O alho. E, por último, aqui o gengibre. São os destaques do que comer quando se quer evitar a candidíase ou em crise. Por quê, doutora? O que esses alimentos têm de mais? Bom, a maioria desses alimentos são os estrelas na questão de aumento da imunidade. Então, tudo que é uma cor intensa, sim, por exemplo, as frutas vermelhas, os verdes escuros, eles estão carregados de antioxidantes. E essas substâncias vão possibilitar o aumento do sistema imunológico. Então, por isso, elas são as estrelas. Gengibre com o gingerol, o alho com a lisina, a cebola com a lisina, todos esses alimentos que nós usamos como temperos vão também potencializar a função do sistema imunológico. O coco tem sido um alimento especialmente estudado por suas propriedades contra fungos, contra bactérias. Então, é assim, um alimento excelente para combater a candidíase. E temperos, né? Temperos na cozinha naturais, orégano, o alecrim, sim, a salsinha, poder incorporá-las no nosso dia a dia porque tem propriedades contra este tipo de micro-organismo. Maravilha, gente, não está tão difícil da gente conseguir colocar esse tipo de alimento na nossa dieta, não. Chegou uma interação que eu quero trazer agora, doutora Abigail, vamos ver se a senhora consegue ajudar. É anônima, mas ela representa muitas perguntas que chegaram para a gente. Candidíase recorrente, tem cura? Ela pode estar relacionada com o emocional? Boa pergunta, gente. Tem cura sim, graças a Deus. Mas como nós falamos, para que ela seja realmente erradicada, nós precisamos mudar os parâmetros de estilo de vida. E parâmetros de estilo de vida não é só alimentação, também sim o emocional. Então, aprender a lidar com as emoções, com o estresse, é sumamente importante para poder facilitar a que o organismo tenha as condições adequadas. Tá certo, talvez você esteja aí nervosa, a casa tá bagunçada, ninguém te ajuda colaborando, só você tá estressada e você tá sofrendo as consequências disso. Então, o que a doutora falou é muito importante, aprenda a lidar com as suas emoções, a gente tá junto com você e você também vai ter ganhos na saúde íntima aí. Doutora Abigail, muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, nosso tempo já acabou. Ela que fala lá diretamente da clínica Vida Natural, lá em São Roque. Obrigada, doutora. Até uma próxima. Um prazer. Até a próxima. Tchau.
Olha só, gente, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem assunto sério aqui, insônia, e vai ser tratado no Claramente. Ainda vai ter corte certo, onde você faz o picadão por aqui, e a receita de hoje está por conta desse feijão branco com abóbora e linguiça imperdíveis. A gente volta já já.